Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vox, da Christina Dauscher. Vox é uma publicação de 2018 da Editora Arqueiro e tem tradução de Alves Calado. Esse livro é uma distopia em que um governo extremamente conservador e machista ganhou as eleições nos Estados Unidos e após isso reprimiu todos os direitos das mulheres. Cientistas perderam os seus empregos, as contas bancárias das mulheres que trabalhavam e que não trabalhavam também passaram a ser controladas pelos maridos, então assim, absolutamente tudo que elas iam fazer a partir do momento em que esse governo assume o poder, precisava de ter autorização dos maridos e o único trabalho que as mulheres podiam executar, sem remuneração, é claro, era cuidar das suas famílias e do lar. Esse governo também passou a reprimir as pessoas LGBTQIA+, principalmente sendo gays e lésbicas. Eles foram colocados, os homens gays e as mulheres lésbicas, em espécies de campos de concentração destinados à conversão deles mesmos. Ou seja, quem não virasse heterossexual, ou no caso fingisse ali muito bem que era heterossexual, era morto por esse regime. Como se já não bastasse todos esses absurdos que eu falei aqui pra vocês, esse regime tirou uma coisa muito fundamental para as mulheres. E aqui eu não estou utilizando nenhuma metáfora. Eles tiraram a voz das mulheres mesmo, literalmente. Só é permitido às mulheres nesse governo falar 100 palavras por dia. E como é que esse controle é feito? Absolutamente todas as mulheres de todas as idades recebem um contador que fica no pulso e que ele tem lá o número 100. E aí, na medida que elas vão usando as palavras, esse contador vai diminuindo. Se elas passarem de 100 palavras, elas levam choque. E aí, isso é extremamente angustiante, porque, por exemplo, a protagonista aqui, ela passa a ter que fazer cálculos de quantas palavras ela ainda pode usar no dia, em como se comunicar de uma forma que ela use menos palavras. Por exemplo, frases como bom dia é reduzido a dia. Eu te amo é reduzido apenas a amo, para não gastar tantas palavras assim no contador. Pior ainda é quando uma mulher tem filhas, mulheres pequenas. Como explicar para uma criança, para uma menina, que ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, que ela não pode usar o mesmo tanto de palavras que os irmãos delas, que são homens? Como você faz isso? Como conviver com o medo constante de que sua filha pequena comece a chorar, né? Tem alguns momentos aqui que as mulheres colocam, por exemplo, medo de gravidez. Porque se for uma menina, no momento em que ela nascer, vão colocar um contador no pulso dela. E aí, como é que você reprime um bebê de chorar? Porque ele é mulher. Olha o tanto que é brutal esse sistema. Uma das cenas mais impactantes do livro é relacionada a exatamente isso. A filha da protagonista, ela tem um pesadelo durante a noite. E ela começa a falar dormindo, pedir socorro. A mãe, no momento em que ela está tendo o pesadelo, já zerou o contador. Então, ela precisa confortar a filha, impedir que a filha fale e zere o contador dela, sem falar nenhuma palavra. Ela conforta a filha, abraça a filha, o marido vem ajudar, os irmãos vêm ajudar. Mas como o livro é narrado pela perspectiva da protagonista e ela conversa com o leitor, ainda que ela não possa se comunicar, o livro é narrado em primeira pessoa, então ela vai falar pra gente o que ela tá sentindo, já que ela não pode falar pra quem tá em volta dela, porque se ela vai gastar a palavra, com a gente ela pode gastar. Ela fala o quanto que isso é angustiante pra ela não poder falar com a filha, porque se ela falar, ela toma um choque. Ela se sente impotente ali, e o quanto que ela fica apavorada depois daquilo, que a filha dela volte a falar dormindo. Olha que absurdo, né? Nem dormindo as mulheres aqui têm segurança. Esse regime, ele é totalmente incoerente, porque ele se diz defensor da família, mas na prática, o que ele tá fazendo ao silenciar essas mulheres é dividir as famílias. É um governo que se intitula puros, são pessoas que têm orgulho de se dizer puras e criticam e reprimem
toda e qualquer pessoa que vive de um modo diferente e pensa de um modo diferente, bem nesse estilo que a gente vê no nosso mundo real, dessa galera que defende Deus, pátria e família de um jeito meio torto, sabe? Agora me diz como que uma família vai conseguir se manter numa boa convivência, em harmonia, se metade dos seus membros são violentados e silenciados. Não tem como, né? O marido da protagonista aqui, ele não é favorável a esse sistema, mas é impossível para ela, em alguns momentos, não odiar ele, porque ele se beneficia desse sistema do mesmo jeito, simplesmente porque ele é homem. Como que ela não vai odiar o marido dela se ela está vivendo uma violência constantemente e ele não se move, em boa parte do livro, porque aquela situação tá confortável para ele. Ele só fica, não, calma, tudo vai se resolver. Como? Né? Como que ela não vai odiar o próprio filho que passa a defender as mesmas coisas que os puros defendem, porque ele sofreu uma lavagem cerebral na escola e ele passou a concordar com aquilo? Como que ela não vai odiar um filho que fala com ela que o trabalho dela é só cuidar da casa, que desrespeita ela por ela ser mulher? Aqui a gente tem um universo distópico, mas por vezes algumas coisas que os homens vão fazer aqui parece muito com o nosso mundo real. Com Vox, a Cristina Dauscher está mostrando o quanto que todo homem, aliado ou não, embora ele não concorde, mesmo ele não sendo machista ou não se dizendo machista, ele ainda assim se beneficia de um sistema. Porque o machismo, ele está na nossa estrutura. A sociedade funciona dessa forma, infelizmente ainda hoje. Mesmo você sendo um cara legal, que tenta não falar coisas erradas, tenta agir ali de modo correto, você ainda assim acaba se beneficiando disso, porque você é homem e no sistema a gente tem uma sociedade que ainda hoje, infelizmente, beneficia mais aos homens do que as mulheres. E aí, como, né, ser um aliado nessa situação? Como ajudar? Ao invés de ficar o tempo todo batendo no peito e se dizendo um homem feminista ou antimachista e fazer pouco, né, só ficar no discurso, gente, falar não adianta nada, tá? Eu acho que ajuda muito mais se quando uma mulher, mesmo você falando que você não é machista, mesmo você tentando não ser, mas quando uma mulher aponta uma atitude sua ou de algum amigo seu, que foi de algum homem relacionado a você, não importa, que ela achou machista ou que ela achou errado e ela dizer por que ela achou isso, por que ela se sentiu ofendida com isso ou por que aquilo é errado, parar pra ouvir, ao invés de simplesmente levar pro lado da ofensa. E por favor, parar de falar que feminismo é ódio aos homens. Falar que toda feminista odeia os homens. Quando você pega o feminismo e diz que ele é sobre odiar homens, você tá pegando algo que é sobre as mulheres e transformando em algo sobre os homens. E assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O feminismo não é sobre os homens, é sobre as mulheres. E é isso que eu acho que revolta muita gente. Eu me considero uma mulher feminista e não odeio homens, tá? E as mulheres que eu conheço que são feministas não odeiam homens. Sabe o que é uma mulher feminista pra mim? Uma mulher que trabalha, uma mulher que estuda, uma mulher que batalha pra conseguir as suas coisas e não depende de homem nenhum pra isso. Uma mulher que cuida dos seus filhos, mulheres aí que cuidam dos filhos, cuidam da casa, sem nenhum tipo de remuneração pra isso. Mulheres que combinam trabalho e estudo com cuidar dos filhos, cuidar da casa. Isso é ser feminista, tá? Mulheres que empoderam outras mulheres, que falam sobre o assunto. E vamos combinar que quando a gente reivindica ganhar o mesmo salário que o homem para poder exercer a mesma função que ele, quando a gente reclama quando um homem nos assedia porque a gente tá com uma roupa curta ou que ele julga provocante, ele acha que a gente tá... O fato da gente estar com uma roupa curta dá a ele o direito de fazer isso. Enfim, não deveria... Essas reclamações não deveriam ser motivo de tanta indignação assim, né?
A gente só tá pedindo respeito e igualdade, o que eu acho que é o básico que todo ser humano precisa para viver. A Christina Dauscher aqui pegou aspectos da nossa sociedade e simplesmente jogou eles no livro do jeito que eles são. Outros ela exagerou exatamente para poder mostrar o quanto que uma sociedade pode retroceder quando o extremismo toma conta. O livro, gente, ele se passa no período de 1 ano apenas que esse governo assume, e nesse 1 ano, pelo que a protagonista fala de como era antes, a gente consegue ver que os danos aqui vão ser sentidos nessa sociedade muito tempo depois, quando esse regime acabar. E assim, não é nada muito diferente da nossa sociedade, né? No Brasil a gente viu o que pode acontecer, a gente teve infelizmente um período de tempo maior, mas em 4 anos a gente viu o quanto que o extremismo pode ser prejudicial, principalmente que a gente, parte desse período, a gente estava numa pandemia que acabou custando a vida de muita gente. Os Estados Unidos também teve isso na sua história, mas parece que os americanos recorreram no erro e sentiram saudade, o que é lamentável. Eu gostei muito do livro, eu achei que ele tocou num ponto muito sensível, principalmente pra mim, que sou mulher. Mas ele não é um livro só para mulheres, tá? Homens também podem e devem ler esse livro. É muito importante que vocês leiam, porque a literatura, além dela divertir a gente, ela ensina pra gente muitas coisas. E Vox é um excelente livro para vocês aprenderem um pouco mais sobre o nosso lugar de fala e com isso talvez aprenderem a se colocar um pouquinho no nosso lugar. Então, aproveitando que a gente tá aí no mês da mulher, né, se aproximando do dia 8 de março, eu acho que Vox é uma excelente recomendação para essa data, para homens e para mulheres também. Se você já leu Vox, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.